foi tão veloz. Grandes populações, mudanças na tecnologia, na comunicação e novos hábitos. Mesmo diante de tantas transformações, a nossa ligação com os animais é cada vez mais forte. Nós, da MSD Saúde Animal, estamos sempre junto aos médicos veterinários e proprietários. Pesquisamos e desenvolvemos soluções para a saúde animal. Inovamos para proteger. MSD, a ciência para animais mais saudáveis. MSD é Merck Sharp Dohme. Boa noite a todos. Bom, eu sou a Bianca, eu sou psicóloga clínica e também tenho experiência na área da medicina veterinária. Estudo os médicos veterinários, trabalho com os médicos veterinários. Agradeço por vocês estarem aqui, né? Já é tarde, de noite, e imagino que muitos até cansados, acabando de chegar do trabalho e vieram assistir essa palestra. Mas ressalto que é um tema muito importante, um tema muito necessário para a gente conversar sobre a saúde mental na medicina veterinária, principalmente a saúde mental do médico veterinário. Então, vai valer a pena. Vamos começar a palestra falando principalmente sobre a campanha do Janeiro Branco, né? O que é essa campanha, por que a gente trouxe esse questionamento para vocês sobre falar dessa campanha dentro do contexto do médico veterinário. E aí, no decorrer, eu vou explicar para vocês, então, e fazer o link, inclusive, entre esses dois temas, né? Para vocês poderem acompanhar o raciocínio que eu tive sobre Janeiro Branco e medicina veterinária. Então, a partir disso, eu trago rapidamente uma ideia sobre a saúde mental. A campanha Janeiro Branco tem a ver com a saúde mental. E falo já de cara da importância da gente estar falando sobre esse tema, principalmente por ainda ser um tema considerado um tabu. Nos últimos anos, nós percebemos por dados levantados que as pessoas estão cada vez mais aceitando, por exemplo, realizar psicoterapia, buscar tratamentos com relação à saúde mental. Então, esses dados eles estão aumentando com relação à aceitação das pessoas pela saúde mental, mas esse assunto ainda é considerado um tabu. Existe ainda um preconceito, principalmente no Brasil, tá? Principalmente na nossa cultura. Então, esse tipo de campanha, vocês talvez também conheçam uma outra campanha que é muito famosa, que é do Setembro Amarelo. Então, Janeiro Branco, Setembro Amarelo, esses tipos de campanha de saúde mental vem principalmente para ajudar a gente quebrar esses estigmas, a quebrar esse preconceito que tem ainda em torno desse tema. Então, esse é o primeiro ponto, acho que mais importante já da gente começar pensando a respeito da saúde mental. Um segundo ponto é que as pessoas confundem muito o que é saúde mental, e eu sempre faço questão de deixar isso bem claro antes da gente falar até sobre diagnósticos ou falar até sobre doenças mentais, tá? Saúde mental não é a ausência de tristeza, não é a ausência de medo, não é a ausência de raiva, por exemplo, não é a ausência desses sentimentos que por vezes as pessoas colocam como negativos. Saúde mental, ele é um estado de bem-estar. Então, nós passamos por estados que são essas emoções durante todos os dias e no único dia, inclusive, nós sentimos todas elas. Às vezes, em algum momento a gente está triste, de repente a gente está feliz, em outro momento a gente pode estar chateado. E isso é natural, isso é saudável, tá? Do ponto de vista dos profissionais de saúde mental. Por que eu estou ressaltando isso? Porque por vezes as pessoas pensam que saúde mental é você estar feliz o tempo inteiro. E esse estado de felicidade o tempo inteiro, ele não existe. Inclusive, eu sempre brinco com meus pacientes ou até mesmo nas aulas que se alguém chega para mim no consultório e fala que está o tempo inteiro bem, né, o tempo inteiro feliz e satisfeito com a vida, eu me preocupo com essa pessoa. Aí eu penso já em ser uma pessoa de encaminhar para um psiquiatra ou para algum tratamento, porque isso não é o nosso estado natural. Então, que fique bem claro da gente começar a pensar que a saúde mental é a gente ter todos esses sentimentos, sim, mas é a gente aprender a lidar com eles, tá? Então, a partir disso, eu já puxo o gancho com a campanha Janeiro Branco, que é uma campanha de saúde mental e que tem o principal slogan de que quem cuida da mente, cuida da vida. Essa campanha ela é brasileira, ela surgiu em 2014 por um psicólogo, Leonardo Abraão.
E ele criou a campanha pensando principalmente no objetivo da gente desenvolver, então, uma cultura, ou pelo menos da gente ampliar a consciência dentro dessa cultura sobre a importância da saúde mental na humanidade. Como eu mencionei ali, né? A gente quebrar esses estigmas, a gente quebrar esse preconceito, e acho que também da gente cada vez mais levar informações para as pessoas. Nem todo mundo tem acesso fácil à informação, né? Nem todo mundo, por exemplo, tem um acesso à internet ou acesso a profissionais da saúde, até para tirar dúvidas de o que é a saúde mental, como que funciona um tratamento dentro da saúde mental, o que é psicoterapia, quem que eu devo recorrer. Muitos brasileiros não têm esse acesso ou não têm essa dimensão. Então essa campanha ela também contribui nesse sentido, que leva essas informações às pessoas. Porque durante Janeiro Branco é comum, então, que sejam feitos, como, por exemplo, uma palestra como essa, rodas de conversa, workshops, pelo Brasil inteiro, pelos psicólogos, por profissionais da saúde, né? Todo mundo pode, inclusive, compartilhar a campanha, não precisa ser só profissional da saúde, aderir à campanha, né? Estimular que essa campanha seja cada vez mais conhecida, com esse objetivo, então, da gente ampliar e levar esse conhecimento para todos. Então, Janeiro Branco vem com essa ideia de recomeço para as pessoas poderem desenvolver essas metas e lembrarem principalmente da saúde mental, de psicoterapia e de autocuidado. Além disso, eu acho interessante a gente pensar também especificamente agora em 2022, por conta principalmente da pandemia, é um ano que está começando com muitas incertezas. Eu achei interessante que há pouco eu retomei os atendimentos no consultório e diria que 99% dos meus pacientes relataram que de 2021 para 2022, eles não tiveram muito essa sensação dessa virada de ano, né? Parece que a sensação é que a gente só está continuando mais do mesmo, digamos assim, principalmente por conta da pandemia, né? Quando encerramos 2021, os casos estavam baixando, muitas pessoas estavam esperançosas, né? A possibilidade de voltar ao trabalho presencialmente, às aulas presencialmente, enfim. E agora, com esses casos aumentando, novamente estão surgindo as dúvidas, as incertezas, como que isso vai ser? Sem contar, é claro, da preocupação com a saúde de todos. E as incerteza é um sinônimo muito para ansiedade. Então, as pessoas estão ansiosas, né, com dúvidas, com medo, com receio a respeito de projetos que estão desenvolvendo ou que querem desenvolver. E, infelizmente, isso afeta a saúde mental e afeta esse início de ano também. Então, eu acho que vem como mais uma ressalva, mais como um ponto para a gente pensar de que como a saúde mental vai ser importante para as pessoas diante de todos, já é importante, vai ser mais ainda diante de todo esse cenário que a gente está vivenciando. Além disso, contando aqui para vocês, Janeiro Branco, cada ano, ele traz um tema diferente, tá? Então, ano passado, por exemplo, por conta do início da pandemia, a campanha falava sobre o Covid, sobre como está a sua saúde mental, né, na pandemia. Neste ano, a campanha trouxe o seguinte tema: o mundo pede saúde mental e quando esse é o assunto, o que você faz para cuidar da sua? Então, é uma indagação, né? Um questionamento. O que você está fazendo para cuidar da sua saúde mental? Reflita sobre o que você já faz, qual é a tua prática com relação a isso. Eu até coloquei essa imagem porque para quem tiver interesse em ajudar a compartilhar essa campanha, como eu disse para vocês, não precisa ser só profissionais da saúde, todos podem compartilhar. Essa é a imagem da campanha. Então, neste caso, eu coloquei a minha foto, mas quem quiser é só entrar no site, pegar a imagem, colocar a própria foto e compartilhar também. E essa pergunta da campanha é a reflexão principal que eu vou trazer durante a palestra, só que voltada para os médicos veterinários, tá? Pensando nos fatores de estresse que os médicos veterinários passam, que estão inseridos dentro da rotina do médico veterinário, assim como indagando a todo momento o que você, médico veterinário, faz para lidar com isso. Então, fica a grande pergunta: como você cuida da sua saúde mental? Já começa a pensar por aí. O que você já faz para cuidar da sua saúde mental? Né? No começo do ano não precisa ser listas de só coisas que pretendemos fazer. Também é interessante a gente ter uma dimensão de coisas que a gente já faz. A gente colocou esse nome nessa palestra
para justamente fazer um link de por que estamos falando sobre Janeiro Branco na medicina veterinária, né? Afinal, o nosso foco são vocês, médicos veterinários, estudantes e profissionais já da medicina veterinária. E trazer essa questão de saúde mental especificamente para o campo de vocês, para a rotina e para o contexto do médico veterinário. Então, a gente nem precisa ir muito longe já para trazer essa justificativa. Com estudos que já existem, inclusive principalmente o da Merck, que eu vou citar aqui, realizado nos Estados Unidos, já foi comprovado que profissionais da saúde, né, profissionais do cuidado, que envolve essa demanda emocional, têm taxas significativamente mais altas quando comparados a outros profissionais. Taxas de burnout, fadiga por compaixão, depressão, suicídio e dentre outras síndromes e doenças mentais. A questão é que principalmente os médicos veterinários estão inseridos dentro desse grupo de profissionais da saúde e estão em alguns países como os primeiros com essas taxas, em alguns outros como entre os primeiros, tá? Então isso já nos chama a atenção do porquê que a gente está falando sobre Janeiro Branco com vocês médicos veterinários. Nós não temos essas taxas aqui no Brasil ainda para poder estar representando vocês, médicos veterinários brasileiros, mas eu acho que a pesquisa que eu vou trazer aqui já nos ajuda a dar uma grande dimensão, né, desses dados e que serve para a gente pensar e refletir sobre o contexto do médico veterinário brasileiro também, sim. Então vamos falar sobre saúde mental na medicina veterinária. Eu sempre gosto de lembrar o médico veterinário, quando eu converso com ele, de que ele é um profissional que cuida. Porque às vezes até me assusta como vocês se esquecem que vocês são profissionais que cuidam. E ainda em dose dupla, porque vocês cuidam desse pet, desse animal de estimação que chega, né, na clínica, no hospital de vocês. E vocês cuidam também desses tutores, porque esses tutores vêm com demandas emocionais. Vêm, por vezes, de certa forma, requisitando algum tipo de cuidado. E eu vou além. Isso quando você é médico veterinário, não é um cuidado triplo, porque tem médicos veterinários que atuam na clínica e hospitais e também são professores. E professor também é considerado uma profissão que cuida. Tá? Então, não se esqueçam que vocês são colocados como profissionais da saúde e profissionais cuidadores. E aqui no decorrer da palestra vocês vão entender o porquê que eu friso tanto de ficar muito gravado na cabeça de vocês essa questão de que vocês estão a todo momento cuidando. Significa que vocês precisam ter um cuidado muito maior consigo próprio, tá? Porque esse ambiente de trabalho que vocês estão inseridos, ele pode ser danoso. Ele traz demandas emocionais, demandas de demonstrar compaixão, empatia, né, afeto. Por vezes, vamos pensar em um momento fora de pandemia, abraçar, a gente pode colocar inclusive abraçar aqui tanto no sentido simbólico quanto no sentido do gesto, de abraçar essas demandas que surgem ali para vocês. E inclusive são demandas que não envolvem só os tutores, mas envolvem a própria equipe também. E esses tutores geralmente eles chegam abalados para vocês médicos veterinários. A gente sabe que o papel do animal de estimação está tendo ainda e já teve uma grande transformação. Então esses pets ocupam lugares dentro dessa família, na maioria das vezes como filhos inclusive. Essas expectativas, essa responsabilidade que esse tutor passou a ter com esses pets são projetados para o médico veterinário. Então ele chega no teu consultório, no teu hospital, com uma expectativa e com uma exigência muito maior do que se chegava antes. E essa responsabilidade, ela é colocada toda em cima dos seus ombros, né? No ombro do médico veterinário. Então, além de lidar com esse atendimento, com essa função, com essa sensação de ter que tratar esse animal, né? Vocês são ensinados a tratar e a salvar. Vocês não são ensinados a perder, sendo que o perder também faz parte da rotina do médico veterinário. E aí chega esse tutor também, que para os tutores, eu acho que é interessante também de vocês pensarem que para esses tutores também está sendo uma novidade tratar os animais dessa forma, né? Os tutores também estão aprendendo a lidar com esses sentimentos que são novos na nossa cultura, essa forma de tratar esse animal de estimação. Inclusive, por vezes, eles sofrem preconceitos por tratar o pet como um filho, né? Então, eles buscam o médico veterinário muito com essa imagem de que esse profissional vai me entender.
Esse profissional sabe o que eu estou sentindo por esse pet. Esse profissional que escolheu a medicina veterinária, ele sim não vai me julgar, né? E vai acolher tudo que eu estou sentindo. A questão é que durante a formação, o médico veterinário ele não é preparado para nada disso. Vocês são preparados para a parte técnica, para a parte teórica, como eu já disse, vocês são preparados para salvar. Mas vocês não são preparados para se comunicar com esse tutor, para lidar com essas demandas emocionais, para lidar com as próprias demandas emocionais que vocês também passam e têm durante essa função, né? Para lidar com todos os fatores de estresse, que inclusive eu já vou mostrar aqui para vocês quais são os principais. Além disso, o principal, vocês não são ensinados a se cuidar. E por isso que eu tanto falo, vocês são profissionais que cuidam. Então, automaticamente, vocês deveriam ser profissionais que também sabem se cuidar, mas não são. Acho interessante também de observar, claro, não vou generalizar, mas me arriscaria a colocar que grande parte, né, dos profissionais médicos dos veterinários buscam uma carreira nessa área por conta desse desejo empático natural de cuidar dos animais, por adorar os animais, por querer estar com os animais. E já escutei muitas vezes, muitos profissionais falando o seguinte: eu escolhi a veterinária porque eu quero conviver com os animais, eu não gosto de conviver com pessoas. E aí, quando eu escuto isso, principalmente dentro de uma sala de aula, né, quando eu estou, por exemplo, com alunos da graduação, eu tento até fazer um pouco de uma brincadeira com ele. Eu falo: meu querido, você não sabe o que te espera, porque você vai lidar, e vocês, né, já lidam muito mais com pessoas do que com os animais. Inclusive, na maioria das vezes, vem um pet com 2 ou mais tutores. Isso quando não vem a família inteira. Já presenciei cenas em que a família toda, 5 pessoas, estavam ali com aquele veterinário e um animal de estimação. Além dos tutores, o veterinário dificilmente, pelo menos o veterinário clínico, né, dificilmente trabalha sozinho. Sempre tem uma equipe envolvida, uma grande equipe envolvida. E essa equipe são pessoas, é uma equipe feita de pessoas. E que a comunicação entre essa equipe faz parte também dessa rotina. Então, sim, você vai lidar com pessoas o tempo inteiro, acho que mais do que vocês, né, desejariam. E que, de novo, justamente é a parte pela qual vocês não são preparados para estarem lidando. E aí que começa essas grandes demandas emocionais a surgirem na prática. Essas fontes de estresses, né, esses fatores estressores, eu acho interessante porque eu já li pesquisas do mundo inteiro, de vários países, com relação à saúde mental do médico veterinário. E a maioria das pesquisas mostra as mesmas fontes de estresse. É claro, pode ter alguma ou outra que às vezes não aconteça aqui e aconteça em outro país ou vice-versa, mas se a gente for falar de uma forma mais geral, essas são as que são mais apresentadas, tá? Dar más notícias, afinal vocês são comunicadores de más notícias, vocês são profissionais que precisam dar más notícias. E o primeiro erro já começa com, normalmente, o veterinário achando que a má notícia seria apenas a comunicação de quando esse animal falece, e não é. Pense, a partir do momento que esse tutor valoriza muito esse animal de estimação, para ele, você simplesmente falar que esse animal vai precisar ficar internado, mesmo que o caso não seja grave, para ele isso já pode ser uma má notícia. Esse tutor, essa pessoa já pode ouvir isso como uma má notícia, né? E em nenhum momento eu já presenciei alguma faculdade que ensine vocês a dar essa má notícia, pelo menos aqui no Brasil. A gerenciar eventos adversos também, afinal, a partir do momento que você está ali numa clínica, no hospital veterinário, você não vai estar ali só atendendo os animais de estimação. Você vai estar lidando com outras questões também, principalmente questões burocráticas, administrativas, faltou um funcionário, conversar ali com as recepcionistas, as questões de comunicação, né? Coisas que são imprevisíveis, inclusive, que nem sempre a gente vai ter essa previsibilidade de que aquele evento vai acontecer, mas que ele pode acontecer dentro do hospital e de uma clínica. E que o veterinário, normalmente, quando acontece isso, ele vai aprendendo com a experiência, ele vai aprendendo... Tem um colega veterinário meu que fala assim, a gente vai aprendendo com o susto. Cada susto que a gente leva, a gente vai aprendendo. Mas, idealmente, não era para ser dessa forma. Interagir com clientes difíceis, afinal, existem clientes que são difíceis, sim, né? Existem clientes, tutores,
que não acatam o tratamento, que não trazem todas as informações necessárias, que por vezes omitem informações. Aquele clássico, você deu alguma comida para o seu pet? Não dei nada, mas o veterinário já viu o quadro ali, ele sabe que foi dado comida para aquele animal e esse tutor não contribui, né, para esse tratamento. Assim como às vezes o tutor não aceita, não concorda, não segue o que é passado. Isso sem dar exemplos dos casos mais graves que a gente sabe que acontece, até mesmo dos veterinários sofrerem agressões, né, seja agressão verbal, seja até agressão física. Lidar então com esses clientes difíceis. O trabalho em equipe também costuma ser uma fonte de estresse para o médico veterinário, que envolve essa comunicação. E essa comunicação ela é necessária o tempo inteiro durante esse trabalho. Aqui, para mim, é um dos principais pontos, que é realizar a eutanásia. Né? É um processo dentro da medicina veterinária que ele é autorizado, vocês podem fazer isso, mas nem todos os médicos veterinários se sentem bem em fazer esse processo, nem todos concordam, nem todos querem fazer. E eu percebo que existe ainda um preconceito dentro da própria classe com relação a esse assunto. Né? Já presenciei diversas vezes de um determinado veterinário não querer realizar esse procedimento e dele ser julgado pelos outros por isso, como se ele fosse um profissional pior por essa decisão que ele toma. Assim como também de não é ensinado, tanto com relação à eutanásia ou ao processo de morte em si de um animal, de como o veterinário lida com os próprios sentimentos, porque o veterinário ele também sofre, ele também vai passar por esse processo de luto, né? Principalmente se era um animal que era paciente dele há anos, ele também estava apegado a esse animal. E o que ele faz com esse sentimento? Né? Normalmente a sensação que os veterinários têm é como se tivesse que virar uma chavinha, acabou de perder um paciente, vira uma chavinha e vai lá conversar com o tutor, porque né, tem que dar conta dessa situação e de tudo isso que está acontecendo. E por fim, realizar plantões, especialmente aqui no Brasil a gente sabe que essa profissão ela não é muito valorizada. Os profissionais, para conseguir ganhar um mínimo e conseguir se sustentar financeiramente, tendem a, principalmente no começo da profissão, a buscar muitos plantões, fazerem plantões em dias seguidos. A maioria desses plantões, desses ambientes, nem sempre oferece, inclusive, um lugar confortável para, em algum momento, esse médico veterinário descansar, para esse médico veterinário se alimentar. E aí fica essa carga pesada de dias, noites sem sono, virando, né, um dia atrás do outro, então sem qualidade de vida alguma. E equilibrar a vida profissional com a pessoal, porque esse ponto aqui, gente, vou te contar, viu? Que dificuldade é essa que acontece de que vocês, né, não conseguem muito equilibrar essa vida profissional com a pessoal, principalmente imposição de limites, né? Que envolve impor limites, envolve ir para casa e desligar o celular ou não olhar mais o WhatsApp, não conversar mais sobre temas relacionados ao trabalho. Né? Envolve no final de semana, quando você estiver de férias, um tutor te ligar e você não atender essa ligação. O veterinário tem muita dificuldade com isso, por isso que eu sempre brinco. Eu sempre falo assim, o veterinário sai do hospital, mas o hospital não sai dele. Porque é uma batalha interna, eu percebo, porque que vocês, por vezes, tentam, né, para se desligarem um pouco desse ambiente profissional e de conseguirem se focar na realidade pessoal da vida de vocês. E isso é extremamente necessário, tá? A gente tem que entender que a vida profissional ela é só um papel. Ela é algo que a gente desempenha, que faz parte de quem nós somos, mas ela não é quem nós somos. É esse papel que é desempenhado, que inclusive pode ser mudado, modificado, alterado a qualquer momento da nossa vida. Então, cuidado com todo esse mérito, né? Esse peso que tem se dado a essa vida profissional de vocês, que é ser médico veterinário. Coloco aqui também as questões que têm aumentado muito, que é com conflitos éticos e morais, tá? Tanto no sentido do veterinário querer fazer mais pelo paciente, saber fazer mais, né? Saber qual tratamento, qual remédio indicar, qual cirurgia é necessária e por vezes não poder, porque o tutor não tem condições financeiras ou tem casos em que esse tutor simplesmente não quer. E então esse veterinário, de novo, que é ensinado a tratar e a salvar, se defronta já com esse conflito de eu posso, eu sei como,
né? Dentro do que eu posso oferecer, eu consigo salvar esse animal, mas aí vem essa barreira financeira ou do tutor que não me permite. Assim como também aqui ético e moral também envolve muito uma outra taxa que tem aumentado muito daí em todas as profissões, que é a preocupação com processos, né? A preocupação com questões jurídicas, que o veterinário também por vezes descobre como que isso funciona, como se proteger, como se precaver no susto ou depois de já ter passado por alguma situação assim. Tudo isso aqui que tem a relação com esse esgotamento, então, que esses profissionais estão sentindo, eu acho que ele se agrava mais ainda por esse ponto, porque além de já acontecerem todos esses fatores de estresse, eles não são reconhecidos. São fatores que são negligenciados. São fatores que, por vezes, até vocês mesmos, médicos veterinários, negligenciam, falando que não é verdade, que isso não existe, né? Aquele famoso mimimi, que eu já escutei alguns profissionais falando, assim como as pessoas fora da medicina veterinária também já ouvi falando a mesma coisa. Então, eu acho que já começa daí, da gente ter esse reconhecimento de que esses fatores existem sim, que esses fatores, inclusive, estão proporcionando e impactando num baixo bem-estar, numa baixa qualidade de vida profissional para os médicos veterinários e que eles precisam começar a serem reconhecidos, né, e a serem compreendidos para que a gente possa, então, fazer algo a respeito, para que a gente possa, então, pensar em estratégias, desenvolver estratégias práticas para a gente poder mudar essa realidade. O que acontece, então, né? As pessoas, Bianca, então todos esses fatores estressores, o veterinário está exposto a tudo isso. O que isso pode resultar? Aqui, nas síndromes e em doenças mentais, transtornos mentais, né? Ansiedade, a TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, depressão, transtorno de pânico, a síndrome de burnout, que inclusive é a mais falada e é uma das que os veterinários têm uma das maiores taxas, que eu vou até trazer para vocês aqui. Fadiga por compaixão, o TET, tá? Que é o trauma de estresse pós-traumático, transtorno de estresse pós-traumático. E por vezes, infelizmente, sim, também o suicídio. Então, eu vou citar para explicar um pouquinho aqui para vocês sobre o burnout. Por conta do nosso tempo, né, por conta da palestra, que a gente tem aqui, o tempo da palestra, não tem como eu me aprofundar em todas essas doenças, em todas essas demandas emocionais. Então eu escolhi, acho que no meu ponto de vista, a principal que está acometendo não só o médico veterinário, mas como as outras profissões também. Mas eu acho que tem alguns pontos, no caso de vocês médicos veterinários, que acabam se agravando, para que vocês possam ter uma noção do que é essa síndrome de burnout que tanto tem se falado. Inclusive, em 2022, a gente começou o ano falando muito sobre ela por conta de uma mudança que teve, que eu já vou citar aqui também. Até para que vocês também possam ter um olhar para si ou para os colegas de vocês a respeito dos sintomas e se questionarem, se perguntarem, será que eu estou passando por isso? Então, primeiro explicando o que é o termo burnout, né? O que significa. É uma queima, uma combustão, até por isso que eu faço questão de colocar essa imagem, porque ela representa muito bem, tá? Uma pessoa que ela está literalmente queimando, e ela está queimando do quê? Ela está queimando de raiva, ela está queimando de cansaço, tá? Ela está queimando uma exaustão, esse esgotamento dessa energia que está associado ao tipo e à quantidade de trabalho que essa pessoa realiza. Eu gosto dessa frase que ela faz a gente pensar um pouquinho numa pergunta que geralmente surge, que é assim, qual que é a diferença de eu estar cansado e de eu já estar em burnout? Então, a exaustão significa a gente ir até um ponto que não é possível ir além e então você para. Você coloca esse limite, você percebe que você está exausto e você não se obriga a dar continuidade. O burnout é quando você já chegou a esse ponto e você continua se forçando a continuar. Você está ali continuando nesse trabalho, com essas demandas, nesse ambiente que te faz mal, se forçando a isso por dias, semanas ou até mesmo anos. Porque sim, tem pessoas que entram em burnout, continuam naquele ambiente de trabalho por muito tempo, até se darem conta ou até se permitirem a deixar esse trabalho, ou até se permitirem ou terem força suficiente para buscar ajuda, para buscar uma psicoterapia ou um profissional da saúde.
Então essa síndrome, ela é dessa exaustão que ela é emocional, ela não é física, tá? Essa é uma grande diferença. Quando nós estamos cansados fisicamente, normalmente 1, 2 boas noites de sono já nos ajudam. É quando você tem uma boa noite de sono, no dia seguinte você fala, acordei renovado, acordei bem. A exaustão e o cansaço emocional, eles não é com uma boa noite de sono que você vai conseguir acordar se sentindo restaurado dessa forma. Você vai precisar mudar o seu ambiente, a sua rotina, você vai precisar mudar o seu estilo de vida. Então o burnout é essa sensação. Você percebe que você está reduzindo o seu desempenho durante o trabalho e essa despersonalização, que é como se fosse assim, você percebe e os seus colegas percebem que você mudou, né? Você está diferente. O exemplo mais clássico é um profissional que ele começa a ficar mais irritado. Ele não tem mais paciência, ele começa a se isolar, ele não quer mais estar ali próximo nem da equipe, nem dos tutores. Então, isso é a despersonalização. E está dentre as principais doenças que está acometendo as pessoas no nosso século atualmente, e eu vou explicar um pouquinho do porquê. Os principais sintomas são esses: essa fadiga, esse cansaço persistente, essa falta de energia, você começa a se distanciar, a se isolar, essa indiferença ou essa irritabilidade que está relacionada ao trabalho, além de sentimentos de estar sendo ineficiente, né? A pessoa, ela percebe que ela não está mais sendo produtiva da forma que ela era antes, ela começa a se questionar se ela está sendo um bom profissional, ela tem uma baixa realização pessoal, ela começa também, por vezes, a se deprimir por estar dessa forma, tá? Normalmente as pessoas perguntam assim, Bianca, tá, mas então como é que eu vou conseguir mensurar isso? É claro que o diagnóstico só pode ser feito por um profissional da saúde, um psicólogo ou um psiquiatra, né? Eu estou trazendo aqui para vocês um pouco da ideia do que é a síndrome para caso vocês tenham a desconfiança de que vocês possam estar passando por um burnout, procurem um profissional da saúde para que ele possa confirmar isso. Mas um ponto que ajuda a gente a ter um pouquinho dessa diferença é que, assim, a gente acordar de vez em quando, não querendo ir trabalhar, cansado, né? Tocou o despertador e você pensa, nossa, só queria ficar um pouquinho mais hoje na cama. A gente ter isso de vez em quando é normal, é saudável. Independente da profissão em que você exerça, ninguém acorda todos os dias 100% feliz com aquele trabalho. A gente precisa quebrar essa ideia, aquela famosa frase de que encontre algo que você ama, que você nunca vai trabalhar na tua vida, é mentira, tá? Sinto dizer, mas é mentira. Tem uma questão de humor, tem uma questão de o que você está passando pela tua vida pessoal, tem uma questão até mesmo da tua saúde física, de às vezes você não estar muito bem. E vai ter dias que mesmo que você ame aquilo que você faça, você pode acordar e pensar que se você pudesse, você ficaria em casa naquele dia. A questão é a quantidade com que isso acontece, é a frequência com que isso acontece. Então isso ser um de vez em quando a gente considera saudável. A gente considera, inclusive, que as pessoas até precisam ter a mentalidade com relação a isso. Agora, a partir do momento que praticamente todos os dias você acorda dessa forma, ao ponto de, às vezes, o despertador tocar, dando um exemplo de pacientes meus, e você chora quando esse despertador toca, porque está muito difícil para você ir para esse ambiente, para você ir trabalhar, isso é a síndrome de burnout. E aí aqui o que eu comentei com vocês, que está sendo muito falado especialmente sobre essa síndrome agora, porque a partir de 2022 ela começou a ser caracterizada e classificada como uma doença ocupacional pelo CID, porque antes ela não era, tá? E aí o que isso muda? É que agora a síndrome de burnout ela está associada ao ambiente de trabalho, então ela vai ser associada principalmente juridicamente à empresa em que essa pessoa trabalha, então se torna uma responsabilidade da empresa, principalmente fornecer um ambiente adequado e saudável para os seus trabalhadores e tratar com devida importância a saúde mental dos seus funcionários. Isso vai ser, já deveria ser, né? Acho que essencial e substancial para as empresas. Então, antes, de repente, se você, veterinário, tivesse síndrome de burnout, você iria procurar um profissional e você iria tratar isso por fora e pronto, acabou. Agora, se a consequência dessa tua síndrome de burnout vir
de um contexto que é totalmente negativo, que não é saudável da empresa em que você está inserida, a empresa precisa e deve ser responsabilizada por isso, tá? Essa é a principal mudança. Algo também que está sendo falado sobre a síndrome de burnout é que antes ela era colocada apenas como algo do trabalho. Só que as pessoas estão cada vez mais começando a lidar com atividades da vida pessoal como se fosse um trabalho também. Então, por isso que fala-se que o burnout saiu do mundo do trabalho e invadiu outras esferas da vida. Para mim, um exemplo clássico é a maternidade. Tanto que já existe o termo de burnout na maternidade. Porque a maternidade é um tipo de trabalho que, por vezes, também sobrecarrega as mulheres ou também os pais, esgota, né? Deixa muito cansado as pessoas e pode vir a se tornar também um burnout. E essa pessoa vai procurar um psicólogo, um psiquiatra e tratar isso como se trata um burnout, com a diferença que está relacionada a um fator da vida pessoal, né? Nesse caso, a maternidade. E por que isso? Né? Por que está sendo uma das, se não for a síndrome que está com as maiores taxas atualmente, que mais está afetando a nossa geração, a nossa atualidade? Eu acho interessante a gente pensar muito nessa cultura do trabalho em que a gente está vivenciando e que inclusive não é nada saudável, né? Estamos vivendo a era da tal produtividade. Muito fala assim, como você pode ser mais produtivo, como você arrumar a sua agenda para você render mais, para você trabalhar mais, para você crescer profissionalmente dentro do campo em que você está, né? Diversos slogans a gente tem visto, acompanhado na internet, em diversos lugares profissionais, querendo vender essa ideia de produtividade. E que eu acho curioso é que recentemente eu vi por um artigo que saiu mostrando as pesquisas que são feitas na internet, e no ano de 2021 a palavra produtividade estava como uma das primeiras, mas junto dela estava exaustão. O que fazer? Por que eu me sinto tão cansado? Por que eu me sinto tão exausto? Né? Por que será que as pessoas estão se sentindo tão cansadas? Eu acho que eu nunca tive um momento no meu consultório onde aparecesse tanto essa demanda do cansaço. O que está acontecendo que as pessoas estão tão cansadas ao ponto de não terem nem energia para fazer coisas que gostam? Chega em casa do trabalho e pensa, eu só quero tomar meu banho e dormir, eu só quero ficar quieto, porque não aguenta mais. Então, olhando do ponto de vista histórico, a gente veio para essa era, né, do capitalismo, essa era também industrial, da quantidade, eu falo como se tivesse dado um boom nesse contexto, e a gente começou a prezar muito pela quantidade. E eu acho que agora as pessoas estão começando a olhar de uma outra forma e percebendo que a gente tem que retomar também o olhar da qualidade. A qualidade desse trabalho. A qualidade do trabalho, tanto do ambiente desse trabalho para esse funcionário e de como isso vai também influenciar na qualidade do trabalho que ele está exercendo. Porque já foi constatado que quanto mais qualidade de vida um funcionário tem, com mais qualidade também ele vai trabalhar. Melhores resultados ele vai entregar. Então eu acho que precisa as empresas entenderem que elas estão buscando mais produtividade, mas elas estão indo indo no rumo contrário disso. Porque não é fazer com que a pessoa trabalhe mais horas e horas, horas extras, sem motivação e sem qualidade de vida, que essas empresas vão alcançar essa alta produtividade que tanto querem. E aí acho que parte, então, desses trabalhadores, vocês, médicos veterinários, porque aqui agora eu estou falando de algo um pouco mais amplo, mas que vocês estão dentro, vocês fazem parte disso, exigirem o direito de vocês e exigirem, então, esse cuidado e essa qualidade dentro do trabalho de vocês. E aí eu trago uma outra frase porque eu acho que ela define muito a forma em que as pessoas estão vivendo e eu tenho certeza que muitos aqui, inclusive, vão se identificar com ela e vão começar a pensar em como estão lidando com o seu próprio trabalho. A gente chegou num ponto onde estamos no momento em que é a redução da vida a uma eterna lista de tarefas, porque tudo se tornou uma lista de tarefas, tudo se tornou um checklist. E a sensação de que você otimizou a sua existência de modo a não passar de um robô que trabalha e que, por acaso, você tem necessidades físicas,
as quais você se esforça ao máximo para ignorar. Então, o foco, a prioridade virou o trabalho e, por acaso, a gente tem algumas necessidades físicas e psicológicas que as pessoas estão ignorando até onde dá. E quando não dá mais, né, que é quando chega ao ponto de ter uma crise, ao ponto de ter uma doença, aí essas necessidades são olhadas. Então, a gente se tornou a sociedade do cansaço. Somos a sociedade em que mais se fala em produtividade e, ao mesmo tempo, mais se fala sobre cansaço, sobre estarmos exaustos e o famoso não aguentar mais, né? Tem, inclusive, um livro que eu recomendo e eu adoro o título dele, porque o título é o seguinte: Não aguento mais, não aguentar mais. E é assim que a maioria das pessoas estão se sentindo. E isso é o burnout. Rapidamente comentando também a fadiga por compaixão, porque ela está ali logo em seguida entre as síndromes que acometem o médico veterinário, e eu não me aprofundo tanto nela porque ela é muito parecida com o burnout, então eu trago para vocês só a única diferença. A fadiga por compaixão está relacionada a esse envolvimento empático que vocês têm com esses pacientes, com os tutores, por vezes com a equipe, com as pessoas ali. Então a diferença entre a fadiga por compaixão e o burnout é que a fadiga por compaixão acomete apenas profissionais que cuidam, profissionais que têm esse envolvimento emocional com os seus pacientes e com os seus clientes, tá? Uma profissão onde não lida com pessoas, por exemplo, o quadro que vai acometer é o burnout. Em profissionais médicos veterinários pode ser ambos e normalmente são ambos, é difícil aparecer um só. E aí eu trago alguns dados, tá? Peguei aqui um estudo que para mim é um dos principais, se não o principal, um estudo que foi realizado nos Estados Unidos, muito bom, pela Merck, junto com a Associação Americana de Medicina Veterinária, que ele justamente investigou essa questão de burnout, suicídio, fadiga por compaixão nos médicos veterinários lá e constatou alguns dados que eu acho que são dados que vão se refletir aqui pra gente também, tá? Então, lá, a saúde mental é pior entre os veterinários mais jovens, de 18 a 34 anos, tá? Esses veterinários estão mais propensos a sofrer com transtornos psicológicos. Os dados indicaram que as mulheres dessa área normalmente experienciam mais sofrimento psicológico do que os homens, e eu só coloquei um adendo aqui de verificar a população, porque sempre quando vocês forem ler um estudo, olhem qual que é o N e qual que é essa população que foi investigada. Porque, por exemplo, dentro da medicina veterinária, a gente sabe que também houve uma transformação em cada vez mais ter mais mulheres, mais médicas, né, mais veterinárias do que veterinários. E esse estudo da Merck é um exemplo. O N de mulheres era muito maior quando comparado ao de homens. Então, tem que sempre tomar um cuidado para não ser constatado, por exemplo, que as mulheres sofrem mais sofrimento psicológico, sendo que elas são o maior N, então vai, né, parecer que é isso. No caso desse estudo da Merck, eles fizeram essa análise de dados tomando esse cuidado e eles realmente constataram que apesar do N, as mulheres sofrem maior esse sofrimento. Mas, em outros estudos, eu recomendo a gente sempre estar verificando essa população, tá? Porque praticamente em todos os países que eu vi, as mulheres são maioria dentro do campo da medicina veterinária. Os veterinários que trabalham com a realização de eutanásia têm maiores chances de risco de suicídio comparado aos que não realizam esse procedimento. Os veterinários apresentam maiores níveis de burnout do que os médicos, né, na medicina humana. 52% dos entrevistados responderam que não recomendaria a profissão para outras pessoas, principalmente por causa da baixa remuneração e do estresse, sendo os principais motivos, e isso é algo que eu escuto com muita frequência aqui no Brasil também, tá? Até só para contextualizar para vocês, eu atendo muitos médicos veterinários, dou aula em pós-graduações e graduações de medicina veterinária, trabalho em hospital veterinário, então eu estou sempre em contato com médicos veterinários. E isso é uma das coisas que eu mais escuto. Eu não recomendo a profissão para outras pessoas. E deles chegarem a falar, vocês chegam, né, a falar isso às vezes, inclusive quando alguém fala para vocês que quer fazer medicina veterinária. E isso para mim é triste. É triste porque eu acho que quando o veterinário fala assim, eu não recomendo para você o que eu faço, olha como isso é simbólico. O que esse veterinário está falando? Né? Eu amo a minha profissão, mas é tão difícil, é tão estressante que eu não recomendo. Procure outra coisa. Então acho que a gente precisa olhar para isso.
Quanto ao suicídio, os veterinários têm 2,7 vezes maior probabilidade de pensar e de tentar. E os veterinários que trabalham na área clínica têm possibilidades maiores de desenvolver doenças mentais quando comparado a veterinários que trabalham em outras áreas, tá? Como, por exemplo, laboratórios, área de alimentos, enfim. Então, eu trouxe apenas um recorte desse estudo da Merck, tá? Ele é um estudo maior, eu recomendo que quem tiver interesse procure, olhe, dê uma olhada que vale muito a pena. De novo, por conta do tempo da palestra, então eu trouxe aqui, acho que os principais pontos para a gente olhar. E aí fica claro que a gente precisa desenvolver uma cultura que reconheça, que valorize e que eu acho que compreenda esses riscos que existem para o bem-estar físico e mental de vocês, médicos veterinários, e se tornou essencial e, na minha opinião, urgente a gente começar a promover, então, estratégias, abordagens, métodos de autocuidado para a saúde mental nessa área. A gente entrar nos hospitais, nas clínicas, nos cursos de medicina veterinária e começar a mudar essa realidade que tem a ver com a saúde mental. E aí, por isso eu mudo um pouquinho a pergunta, né? O Janeiro Branco trouxe, o que você faz para cuidar da saúde mental? Mas eu friso aqui, médico veterinário, o que você faz para cuidar da sua saúde mental? Pensando principalmente na tua prática profissional, né? Além da tua vida pessoal, dentro do teu campo profissional, dentro do teu contexto profissional, o que você está fazendo para você estar cuidando da tua saúde mental? Você tem práticas de autocuidado? Né? Você se cuida, você se prioriza, você se permite, você se coloca em primeiro lugar? Pensem com carinho. E aí, chegando um pouco ao fim, eu vou falar sobre o autocuidado, porque eu acho que eu trouxe para vocês um pouco de uma dimensão de como que é o contexto, quais são esses fatores estressores, o que é saúde mental. Mas e aí, né? O que a gente faz com isso? Eu acho que fica a pergunta. Então, como que a gente muda essa realidade? Por onde a gente começa? E a gente começa por aqui, falando sobre autocuidado. A importância do autocuidado. Autocuidado é uma regra básica para quem cuida. Lembra que eu falei lá atrás? Não se esqueçam que vocês são profissionais cuidadores. Então, vocês se cuidarem é o básico, tá? Tem que ser o mínimo diante da função que vocês desempenham. E, por favor, percam o pudor de se cuidar, percam a vergonha de se cuidar. Especialmente aqui no Brasil, a gente tem uma cultura onde os funcionários, os profissionais, ainda têm vergonha de se priorizarem. Um exemplo clássico para vocês sobre isso é com relação ao horário de trabalho. Lembro uma vez que eu estava num hospital veterinário e deu o horário da veterinária ir embora. E ela falou assim, não, eu vou ficar mais um pouquinho, porque se eu sair no meu horário, as pessoas vão achar que eu não quero trabalhar. O que é isso? É o horário dela, ela cumpriu a carga horária dela, tá na hora dela ir embora descansar. Mas tem essa preocupação de o que os outros vão pensar e porque por vezes julgam mesmo. Também já escutei o outro olhando para essa profissional que foi embora e falou assim, nossa, ó, nem para ficar aqui me ajudando um pouquinho, nem para passar do horário dela. Porque a gente tem ainda uma cultura muito do brasileiro de que você se dedicar, você trabalhar final de semana, você trabalhar de noite, você postar nas suas redes sociais que você está trabalhando fora do teu horário de trabalho, de que isso é lindo, de que isso tem que ser admirado. E a gente precisa começar a quebrar essas ideias, porque não é. Tá? Então, não tenha o pudor de dizer que você está se cuidando, de que você está impondo limites, de que você está indo embora no seu horário porque você está fazendo isso por você. E se você não fizer, quem vai fazer? Se você não mostrar e não ensinar os outros a como você se cuida, como que você vai exigir que os outros também o respeitem? Além dessa parte toda de cuidado consigo mesmo, a gente pensar que, especialmente vocês médicos veterinários, diante de todas essas demandas que vocês lidam, vocês poderem conversar sobre os medos, os receios que se tem diante da rotina, sobre a dor, a perda de um paciente, sobre o lidar com essa morte, realizar a eutanásia, o luto, sobre esse cliente difícil que você atendeu hoje, isso também é autocuidado. Você poder falar como você se sente, você ser sincero em como você está se sentindo sem se preocupar que você vai ser julgado por isso pelos teus colegas, isso também é autocuidado. Então, desenvolver esses ambientes mais protegidos dentro dos hospitais e das clínicas veterinárias é autocuidado.
Colocar limites, aprender a dizer não, ter horas de lazer, de diversão, de férias, de se desconectar, de desligar o celular, de não estar disponível. A gente não precisa, a gente não tem que estar disponível o tempo inteiro. Ter qualidade de vida, e qualidade de vida não significa só sono e alimentação e atividade física. Significa no contexto psicológico, no contexto social, no contexto espiritual, tá? São várias esferas da nossa vida que envolvem a qualidade de vida. Você se cuidar em todos os sentidos, se priorizar, se colocar em primeiro lugar e também realizar questionamentos. Eu acho que o famoso, ficar na zona de conforto significa você não estar se questionando se é aquilo que você quer para você. Questione-se a cada tempo, a cada ano, De novo, janeiro branco, estamos começando o ano. Comece questionando. Você está onde você quer? Você está num ambiente de trabalho que é o teu sonho, que está te fazendo bem, que te proporciona toda essa qualidade de vida que a gente está falando aqui? É essa profissão ainda que você quer estar? Isso também a gente precisa se perguntar. Porque a ideia, a consciência que você tinha quando você se formou não é a mesma agora. Isso muda e tem que mudar mesmo. Nós somos a famosa metamorfose ambulante. É a ideia da vida, inclusive, essa constante mudança, desenvolvimento e evolução. Então, realize questionamentos e não tenha medo de realizar. Tudo bem, você pode chegar a respostas que às vezes você está evitando olhar, que você está evitando porque você sabe que você vai ter que fazer algo com aquilo. Mas é necessário. E é claro que eu sou suspeita para falar, mas se você puder realizar esses questionamentos dentro de um ambiente de psicoterapia, melhor ainda. É um ambiente que vai mais te ajudar com isso. Então, por fim, eu encerro trazendo essa reflexão, E a ideia é mexer mesmo aí com vocês, para vocês pensarem e saírem dessa palestra com a cabeça assim a mil, repensando na vida de vocês. Você está vivendo ou você está apenas sobrevivendo? Porque existe uma grande diferença entre o que é viver e o que é sobreviver. E a maioria das pessoas, ultimamente, está apenas sobrevivendo. Até porque a gente tem sido muito ensinado a apenas sobreviver. Que é a gente fazer o básico da vida, Trabalhar, estar existindo. Estar como se fosse naquela rodinha de hamster. É aquela sensação que se tem de que os dias estão passando rápido, você não está nem vendo, você não está nem acompanhando, você não está nem sentindo. O viver é sentir, o viver é se entregar. E o viver é você fazer aquilo que você gosta. É literalmente sentir o vento no rosto. E as pessoas não estão, cada vez mais não estão sentindo. E você? Você está? Então pense, você está vivendo ou está apenas sobrevivendo? Então eu coloco aqui, para quem não conhece, a EcoAVET, que é a Associação Brasileira em Prol da Saúde Mental na Medicina Veterinária. Fica o convite para vocês conhecerem, que traz todo esse pensamento. Quero agradeço muito pelo convite, agradeço muito a VetSmart, a Merck, a MSD, por essa possibilidade. É uma honra estar aqui podendo falar sobre um assunto tão importante. Deixo aqui também as minhas redes, quem tiver alguma dúvida, quem quiser conversar sobre o assunto, quem quiser precisar ser acolhido, uma indicação de algum profissional, assim como quiser ler estudos, principalmente o estudo da Merck que eu citei aqui, pode me procurar que eu envio. E é isso, muito obrigada, uma boa noite a todos.